Alô, tudo bem? Olha eu aqui de novo, o seu irmão Ronald, para falarmos das coisas lá do alto. Dê o seu like, participe, se inscreva nesse canal intitulado Conhecendo a Verdade. Faça seus comentários, compartilhe, nos ajude a crescer e assim muitas pessoas conhecerem a verdade. E agora, aqui estou eu, seu irmão Ronald, para falar de uma coisa muito importante. O tema de hoje é sábado ou domingo. Não estou falando de momentos de passeios. Estou falando do dia especial de guarda. Sabemos que no Antigo Testamento o povo de Deus guardava o sábado. E hoje? Dizem que é o domingo, não é? Mas veja, vamos analisar algumas passagens que falam do domingo. Mas na verdade não existe a palavra domingo na Bíblia. Não existe. Existe o nome primeiro dia da semana. Naquele tempo o domingo era o primeiro dia da semana, a segunda-feira era chamada de segundo dia da semana, a terça, quarta, quinta eram chamadas de terceiro dia e assim vai. Tá? Não existe a palavra domingo na Bíblia. Existem apenas 8 passagens da Bíblia falando do primeiro dia. Apenas 8. Então nós vamos fazer uma rápida leitura para ver se existe alguma passagem dizendo que Jesus mudou o sábado para o domingo. Tá certo? A primeira passagem está aqui em Mateus 28, versículo 1. As primeiras 4 passagens são paralelas. Estão se referindo ao mesmo episódio. Vamos ver aqui. Mateus 28, 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver Jesus no sepulcro. Pronto. Agora Marcos é o segundo verso. Marcos 16, 1 diz: E passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. Isso. Pronto, o verso 2, né? É o verso 2. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Pronto, aqui está falando do dia em que Jesus ressuscitou no domingo, não é? Vamos dar continuidade. Sim, vamos dar continuidade. Lucas 24, 1. Veja, até aqui estamos falando de um mesmo episódio em que as mulheres foram ver Jesus no domingo, dia da ressurreição. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com eles. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinham expulsado 7 demônios. Pronto. Jesus apareceu a Maria Madalena. E está falando, mas veja, é o quinto, faltam 3, é o quinto verso falando do primeiro dia da semana, que hoje é chamado de domingo. Veja, até aqui não está dizendo que é para guardar o domingo, está dizendo apenas o seguinte: Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Pronto. Mas não está querendo dizer que é para guardar o domingo.
Vamos ver agora João. Está aqui João 20:19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio. Disse-lhes: paz seja convosco. Pronto. Paz seja convosco. No primeiro dia da semana, Jesus, ressuscitado, apareceu aos discípulos. Agora veja, gente, vamos ser honestos, pelo amor de Jesus. Aqui não está dizendo que eles se reuniram para comemorar a ressurreição de Jesus. Não, eles estavam com medo de serem linchados pelos judeus. Aí se uniram com medo. Mas não está dizendo que estavam comemorando a ressurreição. Vamos ser honestos, pelo amor de Jesus, minha gente. E faltam 2 versos. Olha, até aqui não está mostrando que houve uma troca de adoração do sábado para o domingo. Aqui não está dizendo que Jesus trocou o sábado pelo domingo. Tá bom, ressuscitou no primeiro dia, mas Jesus morreu numa sexta-feira. Então por que não santificam a sexta-feira? Não faz da sexta-feira o dia do Senhor? Vamos pensar nisso, né? Atos 16. Não, é Atos 20, verso 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. Pronto. Pense bem. Aqui não está dizendo que mudou a adoração do sábado pelo domingo. Está apenas falando do partir do pão, que era o costume de comer, fazer ceia na casa dos irmãos, né? Mas partir o pão não quer dizer que é dia de adoração. E por último, 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês põe de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Repetindo, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte o que puder ajuntar. Está apenas dizendo que num domingo, no primeiro dia da semana, eram para entregar ofertas ao apóstolo Paulo para ajudar as outras igrejas. É só isso que está dizendo. Não está dizendo que é para guardar o domingo. Apenas isso. Aí agora eu vou terminar essa importante palestra fazendo uma pergunta a vocês. Por que o povo está dizendo que o domingo é dia do Senhor, se não existe nenhuma parte da Bíblia que não fala nem sequer em domingo e nem diz que é para guardar o domingo? Sim, volte atrás desse meu vídeo, volte atrás, comece a assistir novamente e pegue a Bíblia, porque no meu vídeo está mostrando as passagens. Leiam a Bíblia, as 8 passagens que falam do primeiro dia da semana. Leiam e pergunte a você mesmo: por que estão guardando o dia de domingo em vez do sábado? Se Jesus nunca disse que era para guardar
o dia de domingo como dia de adoração. Pense bem. Deus abençoe sua vida.